soteropolitano, sou de Salvador, Bahia. Sou Salvador, Bahia, Bahia. Olá, colegas da área de saúde. Acabo de chegar aqui no Rio Vermelho para gravar o primeiro episódio desse projeto que eu venho idealizando há bastante tempo. Sejam bem-vindos ao Bundle de Especialistas, esse programa que foi pensado nos mínimos detalhes para atender aos profissionais que atuam nas áreas de controle de infecção hospitalar, qualidade e segurança do paciente. A escolha do bairro do Rio Vermelho é justamente porque ele é um dos símbolos da cidade de Salvador e representa um dos cenários mais bonitos da Bahia. E esse projeto tem como um dos seus objetivos mostrar a potência do estado da Bahia em práticas de controle de infecção hospitalar e de segurança do paciente. No episódio de hoje, falaremos dos mais diversos assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. E mais, entrevistaremos profissionais de referência para conhecer um pouco da prática deles. Ao final, faremos um prazeroso ambiente de benchmarking e atualização profissional. Bom, nesse primeiro episódio, então, eu vou falar com uma pessoa que é muito especial para mim. Ela que é uma médica bastante experiente, uma infectologista. Ela já trabalhou há bastante tempo na coordenação de um serviço de controle de infecção e que me deu a honra de estar aqui na estreia do programa para me dar essa entrevista. Estamos falando de doutora Ana Paula Alcântara. Tudo bom, doutora Ana? Tudo bem, Gustavo. É um prazer receber a senhora aqui. Vamos começar então essa entrevista. Eu gostaria de saber da senhora o seguinte. A senhora coordenou por um período longo serviços de controle de infecção. Se um enfermeiro decide atuar nesta área e quer pleitear uma vaga num serviço que a senhora está à frente, o que ele precisa ter para ser selecionado? Muito bem. Ele precisa ter vontade, né? Ele precisa querer, mas ele tem que ter no DNA o gosto por leitura. Ele precisa gostar de estudar, né? Porque o controle de infecção é conhecimento agregado, mas é atualização contínua, constante. Então ele precisa de disciplina, ele precisa de interlocução, porque ele vai precisar, né, estar inserido em todas as áreas do hospital, ele vai estar falando desde a ponta do pessoal de higiene à alta gestão. Então essas são atribuições que eu acho que são muito importantes numa entrevista, de um candidato, de um pretendente a controle de infecção. Qual é o maior desafio que esse infectologista vai ter na condução desse serviço dentro do hospital? Talvez o maior desafio seja a habilidade nas relações interpessoais, né? Então, o controlador de infecção, o coordenador, ele vai passear por todos os setores do hospital. Mais uma vez, desde a alta gestão até o funcionário da higiene. Então ele precisa ser acessível, ele precisa ter capacidade de ouvir, ele precisa saber construir a várias mãos, né? Então essa habilidade do trabalho multiprofissional é muito importante. Agregado, claro, à experiência, ao conhecimento, ao conteúdo técnico, mas a habilidade das relações talvez seja o maior desafio. Existe um texto da Portaria 2616, que é a legislação que organiza os serviços de controle de infecção. Esse texto está completando nesse momento 25 anos. Considerando que nesse período nós tivemos aí a publicação da RDC 36, que trata de segurança do paciente, tivemos também uma busca dos hospitais por certificações de qualidade, como você avalia a importância desse texto hoje? Ele está nos ajudando ou é um texto que está nos atrapalhando, digamos assim? Muito bem. Gustavo, esse texto é um texto que é um marco, né, no controle de infecção no nosso país. Então, a partir dele, a gente passou a ter legitimidade, né, em garantir e assegurar processos de prevenção e controle de infecção dentro das instituições de saúde. É bem verdade que ele nos trouxe grande valor, agregou grande valor, mas que muito tempo já se passou. E a evolução dos tempos, né, naturalmente aconteceu. A pandemia traz aí grandes avanços, né, onde se viveu grandes desafios também. Então hoje eu não diria que ele atrapalha, né, mas eu diria que ele nos desampara em grandes oportunidades, em muitas das oportunidades. Então é um texto que, na minha avaliação, merece sim
um olhar dedicado, né, com uma certa brevidade e urgência, principalmente no quesito de dimensionamento estrutural, dimensionamento de pessoas, né? Eu acho que tem muito a evoluir, mas a gente não pode negar a importância que ele teve e que ele ainda tem, mas que ele pode ainda contribuir bastante. Na área de saúde, acidentes com risco biológico são frequentes. Eles estão presentes no nosso dia a dia. Mas a gente também vê com frequência conduções mal feitas desse protocolo, de modo a atrapalhar o profissional que acabou de sofrer um desses acidentes. A minha pergunta é, considerando a quantidade de pessoas envolvidas neste protocolo, setores, atores que estão ali presentes, como a CCIH, o Serviço de Medicina Ocupacional, a Segurança do Trabalho, a quem você atribui a responsabilidade de gerenciar e elaborar e revisar os protocolos de prevenção de acidentes? Muito bem. A elaboração do protocolo, eu acho que ele deve ser feito a muitas mãos, né? E aí eu acho que o controle de infecção tem grandes contribuições. Acho que o profissional infectologista, ele tem grandes contribuições, principalmente na parte medicamentosa, na parte de recomendação de terapêuticas, né, profiláticas. Agora, a saúde ocupacional e a segurança do trabalho, eles são donos desse processo, né? Por quê? Porque o controle de infecção é um programa voltado para a segurança do paciente, voltado para prevenir o dano ao paciente, né? Ao ambiente hospitalar, voltado para a assistência. E a saúde ocupacional e a segurança do trabalho, elas são voltadas para a segurança do colaborador. Então, esse gerenciamento, essa auditoria dos processos, ela cabe, na minha avaliação, à medicina ocupacional. Se a senhora estivesse à frente da condução deste protocolo, gerenciando ele, quais indicadores a senhora elegeria para avaliar? Alguns indicadores, né? Claro que a gente precisa conhecer qual é a nossa taxa de acidentes, né? E estratificar esses acidentes, as circunstâncias em que eles aconteceram, o tipo de acidente, estratificar pela gravidade desses acidentes. A gente precisa também valorizar os indicadores, né, de bom prognóstico, ou seja, os indicadores onde quanto tempo, quantos dias sem acidentes, né, nós temos. Isso faz com que a gente também traga motivação, a gente traga feedback para as equipes, né? É importante a gente estar atento aos indicadores de atualização, de treinamento, né? Então, assim, dentro do treinamento, né, com que frequência esses treinamentos acontecem, né? Qual é a frequência e assiduidade de participação desses colaboradores nesses treinamentos e avaliação também da qualidade técnica, né? Então, assim, o quanto de aprendizado aconteceu após um treinamento. Então, a gente tem indicadores que nos mostrem pré e pós-teste, né? No sentido de que houve realmente uma eficiência naquele momento da abordagem em que o colaborador foi treinado. Não necessariamente fazer um treinamento significa que o colaborador assimilou, né, toda aquela informação. Então, eu acho que esses são indicadores prioritários dentro desse mundo, né, do risco de acidente biológico. Doutora Ana, quando ocorre um acidente biológico, a gente sempre avalia se a fonte ela é uma fonte conhecida ou se ela é uma fonte desconhecida. Existem possibilidades de haver um acidente biológico com fonte desconhecida e que não requer a administração de quimioprofilaxia? Olha, Gu, essa é uma situação sempre muito difícil. A fonte desconhecida significa que a gente está no escuro. Então, nestas situações onde há risco, né, onde está se colocando a saúde em risco, a gente deve sempre valorizar. E a terapêutica, sempre que possível, né, ela deve ser indicada. Então, a profilaxia ela vai ser indicada em fontes desconhecidas. Como ficaria o atendimento inicial de um colaborador que acabou de sofrer um acidente biológico e que não tem uma cobertura do seu plano naquele hospital onde ele atua? O serviço de medicina ocupacional deve ser o suporte nesse momento. A emergência do hospital, caso esse hospital tenha emergência, deve ser esse suporte.
quem dará esse primeiro atendimento a esse profissional? Muito bem. Esse profissional, em primeiro momento, ele precisa ser acolhido. Então, tem que haver alguém dentro da instituição que faça esse trabalho de acolhimento. Se está em horário administrativo, a saúde ocupacional deve ser a referência. Então, esse profissional deve ser encaminhado à saúde ocupacional e ser conduzido adequadamente. Na ausência, fora do horário administrativo, na ausência de um colaborador da saúde ocupacional para atendê-lo, a unidade de emergência ou o chefe de plantão, né, o responsável técnico daquele momento do plantão, ele deve fazer esse atendimento, ele deve estar preparado, né, para ter acesso direto ao protocolo, acolher o colaborador e conduzir. Se não é uma instituição de saúde pública do SUS, e é uma instituição privada, a instituição ela tem que se responsabilizar pelo fornecimento imediato ou pelo encaminhamento para uma unidade de referência, né, onde esse suporte seja dado, inclusive viabilizar o transporte, né, e levar esse colaborador até um local onde esse acesso, normalmente as unidades de 24 horas de atendimento, que podem ser os hospitais de referências ou as UPAs, e aonde ele vai receber a medicação, porque sabemos que quanto mais precoce, né, essa profilaxia instituída, nas primeiras 72 horas, idealmente nas primeiras 2 a 4 horas, maior a chance de sucesso e êxito dessa prevenção. Doutora Ana, muitos profissionais de saúde acreditam que as medicações atuais utilizadas para profilaxia pós-exposição são medicações muito tóxicas ou medicações que tenham muito efeito adverso, por exemplo. Considerando o esquema padrão para casos sem complicações, isso é uma verdade, é um mito ou de fato essas medicações elas têm esse efeito muito negativo? Eu diria, Gustavo, que é um mito, né? As medicações elas evoluíram ao longo do tempo. É claro que a tolerância ela vai ser muito individualizada, né? Pessoas podem ser mais sensíveis do que outras, mas como regra, hoje as medicações são muito bem toleradas e elas não devem ser evitadas em hipótese alguma por esse receio de toxicidade ou de má tolerância, né, ao uso dos medicamentos. Quais são os casos que requerem uma preocupação maior do infectologista na hora da prescrição dessa quimioprofilaxia? Existem variações dos esquemas utilizados pelos colaboradores que sofreram o acidente ou o esquema ele é basicamente padrão para todos os casos? O esquema ele é padrão para a maioria dos casos, eu não diria todos, né? Mas para a maioria. O cuidado é a gente saber quem é o hospedeiro que a gente vai estar, né, prevenindo. Então, assim, trata-se de um paciente que tem uma comorbidade importante, como, por exemplo, uma disfunção hepática ou uma disfunção renal, e que essas medicações precisem de ajuste, sejam de modificação de droga, seja por ajuste de dose. Então, esse é um cuidado inicial, né? Mas, fora isso, não existe uma contraindicação maior. Claro que a gente tem que lembrar também das gestantes, né? Então, se é uma gestante, a gente precisa ter uma atenção. Mas o esquema hoje que é recomendado é um esquema que não teria contraindicações. Além da profilaxia pós-exposição, hoje a gente ouve falar da profilaxia pré-exposição. Já são medicações que estão disponíveis para aquela pessoa que ainda não teve a exposição ao vírus. Quem são as pessoas público-alvo para essa medicação? Quem está apto para fazer uso delas? É importante a gente falar de que profilaxia pré-exposição, a gente está falando em relação à exposição sexual, né? Não é uma exposição a dano ou risco de acidente biológico. Então, quem são os candidatos a receber essa profilaxia? São pessoas que têm uma atividade sexual sem segurança, né? Normalmente profissionais do sexo. São pessoas que se candidatam a receber a medicação. Casais, um positivo, outro discordantes, né? A palavra. Então, casais discordantes, onde um parceiro é positivo e o outro é negativo para o vírus HIV. Então, esse parceiro negativo, ele é um candidato a receber a profilaxia pré-exposição. Então, são públicos bem específicos, né? Mas que já existe uma distribuição ampla, uma conscientização da população e um acesso facilitado. Então, a população que se enquadra num desses requisitos, ele deve procurar um profissional de saúde especializado para receber a devida orientação.
Existe uma curiosidade minha em saber como andam os avanços da vacina para HIV. A gente já tem alguns veículos da imprensa que comentam sobre estudos promissores e falam em vacinação para HIV. Você tem alguma notícia boa para nos dar, algo que nos, enfim, surpreenda positivamente? Na verdade, eu diria que não existe nada no forno para sair, né? Mas existem grandes avanços, sim, na elaboração dessa vacina, em especial após a pandemia, né? A pandemia, ela sem dúvida nenhuma, nos próximos 5 a 10 anos, ela vai trazer grandes ganhos à população, em função do desenvolvimento da ciência e da tecnologia nesse sentido. Então, as plataformas novas de desenvolvimento de vacinas, né, consagradas pós-pandemia Covid, elas serão grandes janelas de oportunidade de surgimento de vacinas também para o HIV, que são as vacinas RNA mensageiro, são as vacinas que têm essa modulagem, essa plataforma de desenvolvimento. Doutora Ana, quero agradecer pela sua presença aqui, a entrevista foi muito boa, para mim foi uma honra ter a senhora aqui na nossa estreia. Gustavo, foi um prazer todo meu, grande prazer, né? Você sabe do carinho que tenho por você, pelo seu trabalho, a parceria, e aqui torcendo para que muitas outras oportunidades surjam e que eu esteja aqui de volta muitas outras vezes. Será um grande prazer. Obrigado.